jovens do Ministério Infantil, a paz do Senhor, amém? Aqui é tia Mari que fala com vocês. Hoje eu não vim contar histórias infantil, mas eu vim falar de um tema muito importante para a nossa EBD e a nossa EBI. Isso mesmo! Vocês já podem estar vendo aqui, imaginando o que a tia Mari vai trazer hoje para nós. Para quem não me conhece, eu sou tia Mari, conhecida como tia Mari. Eu sou do estado do Espírito Santo, sou da CIB, Segunda Igreja Batista em Feu Rosa, isso mesmo. Para quem não me conhece, eu sou essa. Sou casada, tenho um filhinho, o Isaac, o filho da promessa para mim. Sou do Ministério Infantil. A minha salinha é a tão temida berçário. Eu amo os meus pequenos, os meus bebês. É uma delícia trabalhar com eles. Para quem ainda não trabalhou com os bebês, vai lá, passa na salinha do berçário. É muito, muito gostoso trabalhar com os bebês. Hoje, devido à pandemia, eu tenho feito vídeos que atingem do berçário até o maternal. Isso, então vai de 0 até beirando aí os 5 aninhos que dá tchau pra gente, como tia Meirinha falou. E aí eu tô fazendo vídeo abrangendo todas essas crianças dessa faixa etária, tá bom? E além de ser tia do Ministério Infantil, eu tenho como formação a nutrição. Eu sou nutricionista, já tem algum tempinho aí, já estou fazendo 16 anos de profissão. Trabalhei em vários segmentos e um dos segmentos que eu trabalhei recentemente foi com a educação infantil. Isso, eu era nutricionista das escolas do município em que eu moro. E depois fui trabalhar com outras regiões dentro da mesma empresa. Mas também com nutrição, com educação nutricional dentro das escolas, trabalhando as crianças e também os profissionais que atuam nessa área dentro da escola, merendeiro, merendeira. Tá, tia Mari, depois que você se apresentou, falou tudo isso, e o que eu vim fazer aqui? O que nós vamos conversar hoje? Sobre a alimentação das crianças na nossa EBI. O que isso tem a ver com EBI? Meu Deus, aonde tem o povo de Deus? Fala pra mim se não tem comida. O povo de Deus adora se reunir e ter uma mesa farta. É maravilhoso ser crente, ser do povo de Deus, ser servo do Senhor, porque é onde a gente se reúne. Não é verdade, meninas e tios e tias, que tem comida, isso mesmo. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes da gente conversar, fazer igual eu faço com os meus bebês, vamos orar. Vamos conversar com Deus para Ele dar todo o direcionamento para esta conversa que nós vamos ter aqui. Espero que vocês gostem e aproveitem ao máximo o que tia Mari vai passar para vocês. Vamos orar? Soberano e amado Deus, nós louvamos ao Senhor, nós engrandecemos ao Senhor neste dia. Obrigada, ó Deus, porque as suas misericórdias já se renovaram sobre as nossas vidas. Deus, muito obrigada por cada cuidado que o Senhor tem. Obrigada pela tua palavra que o Senhor deixou a nós. Todo ensinamento que está ali, ó Deus. Como é bom conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor e as suas obras. Pai, eu peço neste momento para que o Senhor venha direcionar, que o Senhor venha, ó Deus, me usar como instrumento em tuas mãos, assim se for da tua vontade, que o Senhor, ó Deus, venha falar ao coração de todos que vão ouvir este vídeo. Pai, que em nome de Jesus possamos estar atentos ao que o Senhor tem falado conosco em todos esses dias, em todos os momentos. Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Eu oro e agradeço pela oportunidade, ó Deus, de falar livremente com o Senhor. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, meu paizinho. Amém. Amém, tias. Vamos dar início à nossa palestra, à nossa conversa de hoje? Já pegou sua Bíblia?
Não pegou sua Bíblia hoje ainda? Dá pausa nesse vídeo e vai buscar sua Bíblia, que a gente vai falar de Bíblia também. O que tem na Bíblia que fala a respeito da alimentação? A alimentação como uma inclusão, a alimentação como uma exclusão, a alimentação infantil. Lá na nossa EBD, o que eu posso dar para as minhas crianças? Eu posso dar tudo para as minhas crianças? Vamos conversar com isso. Já buscou sua Bíblia? Já dei o tempinho para você buscar sua Bíblia. Abra lá sua Bíblia, Gênesis, vamos lá, capítulo 1, versículo 29 e a parte Azinha do 30. Deixa aberta aí que daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Antes de qualquer coisa, gente, eu vou falar com vocês o que é o alimento. Vocês sabem o que é o alimento? Para que serve o alimento? A gente imagina, né? A gente sabe realmente o que é o alimento, mas o conceito de alimento. O que é o conceito verdadeiro do alimento? O alimento ele vem do latim, alimentus, tá? Dessa palavra, ele é originário dessa palavra, e ele significa toda substância sólida ou líquida usada como fonte de energia, que vai nos beneficiar em realizar as funções de crescimento, de reprodução e de movimento. Então, o alimento é toda substância, sólida ou líquida, que vai nos dar energia, que vai nos proporcionar crescer, movimentar e reproduzir. E o que Deus deixou na Bíblia dizendo quais são os alimentos que a gente pode comer? Tem várias passagens na Bíblia que fala sobre alimento, mas vamos começar pela criação de Deus. Deus, antes de qualquer outra coisa, antes de mim e de você, Ele criou os alimentos. Vamos prestar atenção? Ele criou primeiro, fez separação de águas. Água é um alimento. Ele criou vegetais. Ele criou peixes, carne branca. Olha a ordem que ele criou. Vegetais, carne branca, aves e peixes. E ele criou o sol, vitamina D. Ele foi além, aí ele criou animais de carne vermelha e criou eu e você. Viu a ordem que Deus, na sua infinita sabedoria, deixou para nós nos alimentarmos? Vai observando. Vamos ler Gênesis 1, 29. Vamos lá abrir a nossa Bíblia. 1, 29 diz: Então disse: Veja, e disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e a que está sobre a face de toda a terra, de toda árvore, em que há frutos da árvore, que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Essa versão aqui diz: Vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes, de todas as árvores frutíferas, para que sirvam de alimento. E o versículo 30, todas as plantas verdes, também como alimento. Vamos correr para Gênesis 9, 3. Diz assim, já abriu aí? Assim como dei a vocês cereais, os vegetais, por alimento, também lhes dou os animais. Então, nosso Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele já disse tudo que a gente pode comer. Em outras passagens tem vários alimentos. E aí, Ele nos deu sabedoria para movimentar esses alimentos e criar receitas com Ele. E aí, nos alimentarmos dele. Vocês veem como que o alimento está presente
presente em todos os lugares, inclusive na nossa Bíblia. E aí, por que eu tô falando isso? Porque o alimento, é todo o alimento que serve para todas as crianças? Não são todos os alimentos que vão servir para todas as crianças. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que cada criança tem a sua particularidade. Cada criança tem a sua necessidade individual. Cada idade tem o alimento certo para que nós possamos oferecer. Nós temos que lembrar que nós somos canais de bênção. Então, antes da gente fazer qualquer coisa para o reino de Deus, nós temos que pedir a sabedoria do Senhor. E aí eu vou entrar, antes de separar as idades e o que a gente pode oferecer, é dizer para você, tias e tios do Ministério Infantil, tenha em mãos a ficha do seu aluno, a ficha da sua criança. E nessa ficha, o seu caderninho precisa conter ali o nome dessa criança, para você orar por ela, para a gente chamar pelo nome. Nós já aprendemos em várias palestras a importância de saber o nome de cada criança. O seu caderno, ele tem que ter o nome do responsável. Muitas vezes não vai ser o papai e a mamãe que vai ser responsável dessa criança. Então é o nome do responsável com o telefone. Se essa criança parar de ir para a igreja, por que não ligar para ela? Por que não se preocupar com o que está acontecendo com ela? Não simplesmente anotar lá, faltou. Por que essa criança está faltando? Você pode ter esse carinho de procurar saber. Nessa ficha dessa criança, nós precisamos colocar as alergias. As alergias. Alergia alimentares e alergia das demais coisas, para que a gente não tenha nenhuma intercorrência na nossa salinha. Além das alergias, nós temos que colocar as necessidades especiais dessa criança. Essa criança, ela precisa de ir ao banheiro mais vezes, porque ela possui uma disfunção. Essa criança tem uma necessidade especial, não só motora, não só de aprendizado, mas de alimentação, de condição física. E aí precisa ter lá no seu caderninho essa observação. E aí a gente tira essa informação da onde? Da mãe da criança, do responsável da criança. Tia, mas a minha criança vai para EBD, vai para EBI sozinha. Eu conheço várias crianças que vão sozinha, isso mesmo. Mas a gente pode conversar com ela e pegar o telefone da casinha dela e ligar para ela. Então a gente precisa ter o nome da criança, o nome do responsável, o telefone, alergias, restrições alimentares, tudo isso escrito ali na sua ficha. Isso é um carinho. Nós precisamos ter também necessidades especiais. E eu vou falar uma coisa para vocês. Todo o ensino público, a criança, quando ela é matriculada no início do ano, se ela tem alguma restrição alimentar, a mãe tem que enviar um laudo para a escola, né, para onde ela está matriculada, para que ela receba a alimentação adequada para ela. Então a mãe já possui esse laudo. Se você, mas eu não sou nutricionista, não sou da área médica, eu não sou da área, né, de hospitalar, eu não entendo nada de alimentação. Calma. Se você solicitar esse laudo ou conversar com a própria mãe, o que seu filho pode, o que ele não pode comer, ela vai saber te falar. E também tem esse laudo que você pode solicitar quando a criança tem várias outras restrições, além do que eu vou trazer aqui para vocês, tá? E pedir para que a mãe faça uma
cartinha e colhe no seu caderno, escrevendo quais são os alimentos que essa criança pode ou não pode comer. Entendido isso, a importância da fichinha do aluno não é só para a gente saber se está frequentando ou não. A fichinha precisa ser completa, ela precisa estar embutido essas informações, além de outras informações que você achar necessário ter, tá? Vamos passar então para o berçário. O que o berçário vai... Eu posso levar lanchinho para o berçário? O que eu posso levar para o berçário? Lembrando que a Organização Mundial de Saúde diz que até 6 meses, aleitamento materno exclusivo. Então eu vou dar água para essa criança que está com aleitamento materno exclusivo? Não, eu não vou dar. Se a mãe não permitir. O ideal é que não dê. Ai, mas ela tá com a carinha de sede. Não, não existe isso, tá? Não existe isso, meninas. E tios e tias, né? Tem muitos tios também que eu tô vendo. Nós precisamos conhecer a realidade individual daquela criança. Mas nós conhecemos também que muitas crianças estão na fórmula infantil. Se utilizam de fórmulas infantil. A mãe tem que voltar a trabalhar. Tem algumas crianças que não se alimentaram do leite materno, precisaram de uma fórmula muito específica. E aí, o que eu faço com relação à fórmula infantil? É uma preocupação. Se a mãe enviar a fórmula pronta, já na mamadeira, toda pronta, no líquido, já misturada, cuidado. Cuidado com o armazenamento dessa mamadeira. Cuidado com o tempo que essa mamadeira vai ficar na sua salinha sem as condições adequadas de armazenamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque o nível de multiplicação bacteriana, crescimento de bactéria, contaminação desse alimento, quanto mais tempo passa, mais ele vai ficar contaminado. Ah, mas eu lavei a mão, eu fiz tudo direitinho. Cuidado, porque no ar existem bactérias. Então, vamos ter esse cuidado de conversar com as nossas mães e pedir para que elas enviem o pó. Se for necessário, e você anotar isso, tá? Quantas medidas, o pó já vai vir medido, mas eu posso dar naquele momento? E qualquer dúvida nós temos que direcionar aos pais, aos responsáveis pela criança, tá? Então, só faça a mistura próximo do horário de você oferecer. Sobrou um restinho na mamadeira, eu vou guardar que daqui a pouco eu dou mais. Não façam isso. Não façam isso porque, como eu vi em trabalhar em um hospital, crianças chegando com gastroenterite, com diarreia crônica aguda. Então, cuidado com isso, por falta desse controle com a alimentação delas, tá? E aí, no berçário, então, até 6 meses, aleitamento materno, ok? Se for fórmula, nessas condições que eu passei para vocês agora. E acima de 6 meses até 1 ano, essa criança, ela vai se alimentar de papinhas, e aí acima de 1 ano, ela já começa com a alimentação da família. No maternal, o que eu devo oferecer para essa criança? Maternal, ela é uma criança que já se alimenta da nossa alimentação cotidiana, alimentação da família, porém ela tem algumas preferências. Vai desenvolver nessa fase também as neofobias, que é a aversão a alguns alimentos, né? Que ela pode ter, é medo daqueles alimentos que é desconhecido. É medo do novo. A gente vai tentar oferecer um alimento novo que ela nunca viu e aí ela rejeita, não quer comer de jeito nenhum.
E aí a gente tem que respeitar o tempo de cada criança. Cientificamente, a gente já viu alguns estudos dizendo que a criança precisa comer até 8 vezes o mesmo alimento para que ela acostume com aquele alimento. Então, não força a criança a comer algo que ela não queira, tá? De preferência, você vai juntando ela com outros alunos ou com outras crianças para que ela veja e aí sim estimule a vontade de estar comendo aquele determinado alimento. O que eu posso levar para os primários e jardim de infância? E aí eu vou abranger de 6, 7 anos até 10 anos. Essa fase de jardim de infância, a criança, ela já tem o hábito formado, ela já come toda a alimentação da família e é uma fase em que o aporte nutricional, ele é maior, porque ela corre mais, ela se desenvolve mais rápido. E essa criança, normalmente tem algumas crianças que comem até mais que alguns adultos nessa fase. Isso mesmo. E aí a gente pode também estar oferecendo todos os tipos de alimentação para essa criança. Mas, lembrando que cada criança é individual. Nessa fase dos primários, elas querem fazer parte do meio. Então, o que o coleguinha que tem o estímulo de liderança, aquele coleguinha mais ativo, comer, aquela criança também vai querer comer. O que você tá comendo, ela também vai querer comer. Então, se você quer trabalhar na sua sala algum tema sobre alimentação na Bíblia, essa é a melhor fase. Porque aí elas querem descobrir as coisas. Elas querem fazer parte daquele grupo. E aí é onde você pode trabalhar maravilhosamente bem as passagens bíblicas que falam sobre alimentação, alimentos de outros povos, trabalhar missões mundiais, missões nacionais. Essa fase é maravilhosa para isso. Não que você não vá trabalhar nas outras salinhas, tá? Mas tem que ter esse cuidado em relação a preferências, as alergias, algumas coisas que eu vou comentar sobre para vocês também. Junioros, né? Que aí é a nossa alimentação, eles já sabem o que querem comer e aí é muito mais também tranquilo trabalhar com eles. Agora nós vamos entrar num tema muito específico, que é a restrição alimentar. E aí a tia Evelyn pediu para que eu falasse um pouco sobre intolerância à lactose para vocês. Mas antes de falar de intolerância, eu preciso que vocês entendam que há uma diferença entre intolerância e alergia alimentar. Há essa diferença. E qual é essa diferença? A intolerância alimentar é aquela em que o nosso organismo, intolerância, vamos colocar especificamente de lactose, tá? O nosso organismo, ele vai reagir porque ele não produz uma enzima chamada lactase para digerir a lactose que é presente no leite. O que essa criança ela vai manifestar? Ela vai ter diarreia quando ela consome alimento que tem lactose, porque o organismo dela não consegue digerir esse alimento. Ela não tem essa enzima chamada lactase que vai digerir esse alimento. E o que é alergia? Alergia, aí os dois são bem sérios. Os dois a gente tem que estar bem atentos. Porém, a alergia, nós temos que se atentar muito mais, porque é muito perigoso quando a criança ela consome um alimento e ela é alérgica. É onde aparece urticária. Ela pode ter aquele vômito em jato na hora que ela come. Ela pode ter diarreia com sangue, com presença de sangue. Então tem vários sintomas muito mais graves para crianças que são alérgicas, tá? E aí vem a nossa preocupação. Muitas crianças
alergia ou intolerância à lactose. Como eu vejo isso em todos os lugares por onde eu vou. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, cerca de 350 mil crianças ou são intolerantes ou são alérgicas à lactose. Olha como isso é importante a gente saber, porque pode ter uma criança dessa dentro da sua salinha. E qual é os cuidados que a gente tem que ter? O que eu posso oferecer para essa criança? Primeiro cuidado, ter um alimento para ela. Esse é o primeiro cuidado. É eu conhecer a criança que é intolerante ou alérgica e ter o alimento para oferecer para ela. Como é triste ver uma criança no momento em que as outras crianças vão se alimentar, vão sentar à mesa e essa criança não tem nenhum alimento para ela. Aí você vai virar para mim e vai falar assim: tia Mari, mas é muito caro os alimentos para intolerante à lactose. E aí eu vou te falar, Deus supre todas as nossas necessidades, coloca diante do Senhor. Alguns alimentos são caros mesmo e outros não são tão caros. Eu tenho em casa, o meu filho é alérgico. Ele é extremamente alérgico a muitas coisas, mas a lactose ele é intolerante. Ele vai poder comer pouco. E tem os níveis de intolerância, tá, gente? Que vocês precisam entender. É melhor que não dê nada. Eu não dou para o meu filho. E eu já tive um contratempo com ele. Por quê? Crianças abaixo de 5 anos, elas vão começar a conhecer o que ela pode e não pode. Mas é muito mais complexo para a cabecinha delas. A mãe tem todo o papel fundamental, responsável para educar essa criança. Mas na fase do berçário é a fase em que elas colocam tudo na boca. Então esses alimentos que contêm lactose precisam estar em cima, tá? E para as outras salinhas você precisa ter esses alimentos. Ah, tia Mari, o que eu posso oferecer para essa criança que é intolerante à lactose? Olha, nós temos uma gama muito grande de alimentos. Nós temos aqui, ó, eu trouxe para vocês, iogurte de diversos sabores. Tios e tias, tenham na sua cabeça. Se coloca no lugar dessa criança, que aí eu já vou trazer para o primário, para os juniores, que todos vão comer, vão tomar iogurte, menos ela. Ela vai comer uma fruta, porque não tem iogurte para ela. Se coloca no lugar dessa criança, que todo mundo vai participar daquela mesa, menos ela, porque não tem nada para que ela possa comer naquela mesa. É muito ruim. E aí vem a parte da exclusão. Ela não vai querer mais voltar. Ela vai se sentir triste. Criança tem sentimento. Agora eu vou dar algumas sugestões para vocês de como montar esse lanchinho de uma forma barata para que inclua todas as crianças, porque o momento da alimentação também envolve muito do nosso emocional. Não vamos deixar ninguém de fora. Uma dica que eu vou dar para vocês é os iogurtes que nós temos, específico para intolerância à lactose. Nós podemos fazer bolo sem leite. Eu posso deixar uma receita para vocês de bolo de laranja sem lactose, que é uma delícia. Nós podemos ter sempre frutas para que essa criança não fique sem se alimentar, tá? Podemos ter também biscoitos. Com relação aos biscoitos, eu preciso falar uma coisa específica para vocês. Eu vou mostrar para vocês 2 biscoitos de rosquinha que são específicos para intolerância à lactose. Vocês conseguem ver?
são rosquinhas comuns. Todos esses dois não possuem leite, pode ser para intolerância. E esse aqui eu normalmente compro aqui na minha cidade por de 5 a 7 reais. Então não é um biscoito caro, ele vem num pacote de 500 gramas, todas as crianças podem comer dele e ele é uma delícia. Esse biscoito aqui também é uma delícia e ele também não é tão caro assim, então a gente pode ter na nossa mesa. Então, variedade de biscoitos que também não são caros, frutas, sucos de frutas, tá? Mas eu vou te mostrar esse biscoito aqui. Esse daqui não é para intolerante. Ele é um biscoito que tem lactose. Qual é a diferença visual entre esse biscoito e esse? Nenhuma. Não tem nenhuma diferença. Aí vocês precisam identificar esses alimentos. Porque uma criança com intolerância à lactose, ela vai pegar esse naturalmente. Porque não vai saber a diferença. Então, o nosso potinho onde está esse alimento armazenado, dentro da nossa salinha, precisa ter uma identificação que é sem leite. E você precisa falar: ah, minha criança não sabe ler. Coloca num potinho colorido. O verde você pode, o azul você não pode. Para que essa criança não coma enganado. Porque, como eu falei da alergia, a alergia é um problema imunológico. O sistema imune da criança não consegue absorver a lactose, a proteína do leite. Existem também alguns alimentos que a gente pode ter na nossa salinha, mas são necessários estar identificados para essa criança. Outra coisa que eu preciso falar para vocês é que, então, nós podemos ter pães, né, sem lactose, pão de sal, cuidado com onde você vai comprar, porque algumas receitas levam leite em pó, tá? Pães, biscoitos, nós temos frutas, nós temos sucos, bolos, tudo para oferecer a essa criança. Ah, eu vou ter tudo isso no mesmo dia? Não. Se você levou para sua salinha pão, ok, leva o pão da sua criança sem lactose. Se você levou para sua salinha iogurte, leva o iogurte da sua criança sem lactose para que ela coma a mesma coisa que as demais crianças. Certo? E vamos fazer um lanche gostoso, tornar esse momento um momento de prazer, de estar comendo na casa do Senhor também um alimento físico, não só um alimento espiritual. E uma curiosidade que eu quero trazer para vocês. Vocês sabiam que o giz possui proteína do leite? Então, existem alguns objetos, a bola de assoprar, aquele pozinho que tem dentro, contém proteína do leite. Então, cuidado na hora de ter alguns materiais na sua sala de aula, para que a criança com alergia ou intolerância à lactose não venha ter nenhum problema. A alergia tem crianças que só do contato com leite na parte externa, se cair nela, pode desencadear uma reação alérgica, não só comendo. Então vamos ter cuidado. Eu trouxe para vocês sabonetes, giz escolar, balão, tudo isso pode conter proteína do leite. Existem dois nomezinhos que aí a gente precisa ter o cuidado de ler o rótulo do alimento. Leia sempre o rótulo do seu alimento. Existe a caseína, é uma proteína do leite. A alfa-lactoalbumina ou a beta-lactoalbumina são proteínas do leite. Então nós temos que se atentar se tem isso no nosso rótulo do alimento. Os alimentos estejam sempre lendo se naquele alimento contém essas substâncias que eu acabei de falar para vocês.
E uma outra coisa, eu coloquei aqui como sugestão: rosquinha sem lactose, pão de sal, biscoito de água e sal sem lactose, bolo sem leite, frutas, sucos, iogurte, margarina sem lactose, picolés de frutas, né? Os sacolés também de frutas, que também as crianças podem estar comendo. E cuidado com molho de cachorro-quente e molho de salsicha. Algumas linguiças e salsichas também possuem lactose. Leia no rótulo: linguiça possui leite em pó na sua composição. Isso mesmo. Então vamos estar atentas a isso. Eu vou fazer molho de cachorro-quente, eu não vou dar nada a essa criança. Faz um molho de carne. Ela vai amar. Ela já está acostumada a comer isso, ok? Vamos lá. Ter o cuidado de colocar o alimento separado na mesa, para que não caia, por exemplo, se entornar o leite na mesa e os produtos sem lactose estiverem longe, isso não vai atingir a eles. Colocar separadamente identificado para elas e fala com elas: olha, aqueles alimentos ali você pode comer, para que ela possa identificar. E no berçário, cuidado maternal e berçário, porque as crianças colocam tudo na boca e no maternal gosta de ter a troca, um pegar o alimento do outro. Então, coloca essa criança, vai deixar ela separada? Não vai deixar ela separada, mas olha, nós temos que ter o cuidado de ficar observando para que ela não coloque o outro alimento que ela não possa comer na boca. E para encerrar a nossa conversa, o nosso bate-papo, eu queria falar só sobre a pipoca. Qual a igreja que não gosta de ter pipoca para suas crianças? Mães, tios, tias, tira a pipoca do berçário. Crianças até 5 anos, o índice de engasgo e morte por conta de comer pipoca é enorme. Esses dados a gente não consegue ver, mas para quem trabalha no hospital e vê crianças engasgadas com o milho da pipoca é muito grande. Aquela pelinha que tem na pipoca, ela pode grudar na garganta de uma criança. Então, por favor, não dê para as crianças de berçário maternal pipoca. Se a mãe falar, mas meu filho come, entregue o pacotinho na mão da mãe. A mãe dá. Agora, nós, como responsáveis da salinha, nós não queremos ter nenhuma dificuldade, não queremos ter nenhum contratempo, então nós não vamos dar. Eu, como nutricionista, recomendo a vocês a não dar pipoca para o berçário e para o maternal. Somente na mão das mães. Se elas quiserem dar, é com elas. Mas dentro das nossas igrejas, dentro da nossa sala, na nossa responsabilidade, nós não vamos assumir essa responsabilidade, que é um perigo muito grande, tá? É um alimento maravilhoso, né? A gente consegue, toda igreja tem, mas nós temos que ter um cuidado especial com a pipoca. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês aproveitem bastante. Um beijo da tia Mari. Tchau!